Você vai conhecer agora alguns títulos da coleção Filmes Técnicos. Vendo, você aprende, faz mais rápido e melhor. A criação do bicho da seda para a produção de fibra têxtil já era conhecida pelos chineses 3.000 anos antes de Cristo. Só algumas centenas de anos depois, a técnica chegou aos coreanos, que passaram para o Japão, a Índia e o Tibete. Daí para frente, a tecnologia de produção da seda se expandiu para o resto do mundo. No Brasil, a sericicultura começou no século XIX, a época de Dom Pedro II, que entrou como acionista majoritário da Imperial Companhia Seropédica Fluminense, na cidade de Itaguaí. A situação atual da sericicultura no Brasil é muito boa, sendo uma prática em franca expansão. Os grandes produtores, como o Japão, a Coreia do Sul e o mercado europeu, têm diminuído drasticamente a produção de casulos e fios de seda, por causa da pouca disponibilidade de terra e do alto custo de mão de obra, problemas inexistentes no Brasil. O ciclo de vida do bicho da seda é dividido em 4 fases distintas: o ovo, a larva, a crisálida e a mariposa. O ovo fecundado tem cor amarelo pálido.
que vai ficando mais amarelo, laranja e com 3 ou 4 dias cinzento. Tem forma oval e achatada e é coberto por uma casca dura chamada córion. A larva recém-nascida é preta, tem o corpo coberto de pelos que caem com poucos dias. Já nesta fase, o bicho produz a seda. Na fase larval, o bicho da seda troca de pele 4 vezes e tece um caçulo. Cada troca de pele, conhecida como equidise, corresponde a uma mudança de idade. Portanto, a larva passa pela primeira idade, pela segunda, terceira, quarta e quinta idade, quando vai formar o casulo, tecido por um único fio da seda, que tem em média 1.200 metros. Ainda dentro do casulo, a larva, através da metamorfose, transforma-se em crisálida. A pupa ou crisálida vive no interior do casulo, com as reservas alimentares da fase larval. A pupa fêmea tem no penúltimo segmento do corpo uma espécie de fenda. A pupa macho, ao contrário, tem no mesmo segmento um ponto escuro, que corresponde ao órgão copulador. O reconhecimento do sexo é importante na seleção das pupas para o cruzamento de raças. Este período dura de 10 a 20 dias. A eclosão da mariposa ocorre pela manhã com o auxílio de um muco excretado do estômago que umedece o casulo e facilita o seu rompimento. Ela também não se alimenta, vivendo ainda das reservas da fase larval. A vida para os machos dura de 7 a 8 dias e para as fêmeas entre 11 e 15 dias. Na criação para a produção de casulos, esta fase não chega a acontecer, pois ao nascer a mariposa danificaria o casulo. Antes de apresentar a técnica de criação do bicho da seda, vamos ver como conseguir seu alimento. A criação do bicho da seda tem início com o cultivo da amoreira. A folha da amoreira é o alimento básico para as lagartas do bicho da seda, devido principalmente ao seu alto teor de proteína. A faixa de temperatura ótima para o cultivo está entre 23 e 27 graus centígrados. A amoreira é uma planta perene e pode produzir por 15 a 20 anos. Bastando para isso uma boa reposição de nutrientes e os tratos culturais recomendados. Os tratos culturais são feitos, é feita a capina, né? É feita a capina, entendeu? As podas que são necessárias fazer, tipo a poda de inverno, entendeu? E a adubação, a gente faz a adubação também das amoreiras, tá? Entendeu? A gente tem que encarar a amoreira como uma outra cultura qualquer. Ela exige tanto como uma outra cultura qualquer, ou seja, uma cultura de feijão, de milho. Então a gente tem que... Um bom preparo do solo favorece o desenvolvimento das raízes das mudas e a rápida formação da cultura. O solo deve ser adubado, com fertilizantes químicos e orgânicos após cada corte, ou seja, de 3 a 4 vezes ao ano. O plantio recomendado é entre março e agosto por estaquia, mergulhia, enxertia ou por sementes. Porém, para fins comerciais, é usada a estaquia e o plantio é feito em período chuvoso. Uma boa estaca contém mais ou menos 5 gemas com um comprimento de 25 a 30 centímetros. Deve-se verificar se todas as estacas estão sadias. As estacas são plantadas com uma leve inclinação, deixando 2 gemas de fora e com o corte em bisel, evitando-se o apodrecimento da estaca pelo excesso de água. O espaçamento deve ser ajustado de acordo com a fertilidade do solo e equipamentos utilizados no plantio. Várias espécies de amoreira podem ser cultivadas. Esse é corim, né? Agora, por exemplo, esse amora, mais folha até ponto mais perto. E folha mais grossa, né? Aí, por exemplo, por hectare, produzir folha
mais bastante. Esse tipo Miura, outra raça. Vai, já vê. Corim, folha mais perto. Esse mais longe, né? E ainda esse tipo ainda bom, mas folha bem fina, né? E, por exemplo, esse cortando esse jeito tem bastante. Aí, por exemplo, folha também está comer bicho da seda, rápido comer. Aí precisa tratar mais bastante, né? Esse raça também bom. Esse tipo calabresa. Aí folha mais pequeno, né? Corta bem fundo. Aí também bicho da seda, uma torata até come, né? Bem rápido. Também está bem fina, né? Aí também esse aqui, ó, folha até folha, também é mais maior, né? Mais distância, né? Aí também aquela, por exemplo, área da produção da folha, menos. Uma prática muito importante é a poda invernal, realizada todos os anos e que consiste na eliminação da parte aérea da planta, para estimular uma brotação vigorosa com melhor rendimento foliar. Para a poda de inverno, devemos dividir a plantação de amoreira em 3 partes. A primeira parte é podada no início de junho, a segunda no início de julho e a terceira no início de agosto. Assim, em setembro, a primeira porção podada estará pronta para iniciar a criação do bicho da seda. Em outubro, usaremos a segunda porção. Em novembro, a terceira. Em dezembro, a primeira novamente. E assim por diante, tendo sempre disponível o alimento para o bicho da seda. O corte deve ser feito, se possível, de uma vez só, tomando cuidado para não lascar o pé da amoreira, o que reduziria a capacidade de rebrota da planta e facilitaria o aparecimento de doenças. A amoreira é pouco atacada por moléstias ou pragas, devido à sua rusticidade. Porém, qualquer praga ou moléstia que venha a aparecer deve ser exterminada de imediato, evitando a sua proliferação. Uma doença bastante frequente é a cochonilha, que ataca a planta, matando-a e se espalhando com rapidez pelo amoreiral. Plantas encontradas com cochonilha devem ser cortadas e queimadas. Uma forma de evitar a cochonilha é a poda invernal. A criação do bicho da seda inicia com a chegada da primavera, quando já temos completas as brotações da amoreira. Vai até o mês de abril nas regiões mais frias e maio ou junho em regiões mais quentes. O produtor rural normalmente inicia sua criação quando recebe da indústria a lagarta, já na segunda idade. Porém, aqui vamos mostrar todo o processo de criação, desde a obtenção dos ovos, uma fase mais difícil e elaborada, até a criação do bicho, a partir da segunda idade, uma prática muito mais fácil e acessível ao pequeno produtor. Todo o programa de criação é limitado pela área de cultivo da amoreira, pela mão de obra e pelos recursos financeiros. A elaboração de um programa começa com a determinação da quantidade do bicho da seda a se criar. Aqui, a presença de um técnico é muito importante. Vamos supor que se queira produzir uma média de 1.500 quilos de casulos verdes por ano. Para isso, são necessários 500 gramas de ovos e 5 hectares de amoreira, considerando uma média de 5.000 quilos de folhas por hectare ano, uma média baixa.
3 dias antes do início da criação, deve ser feita a limpeza e desinfecção da chocadeira e outros compartimentos e equipamentos, através de pulverização de formalina nas dosagens recomendadas. A criação começa com a obtenção dos ovos a partir do acasalamento das mariposas. Esta é a etapa mais delicada no processo de criação do bicho da seda e exige, além de um controle rígido do ambiente, muita experiência do produtor. Esta etapa, na maioria das vezes, está a cargo da própria indústria consumidora. O início do processo é chamado de sexagem, isto é, a separação por sexo, ainda na fase de crisálida. Cortam-se os casulos pela ponta, separam-se as fêmeas e machos, colocando-os em recipientes distintos. Começa mais ou menos 5 horas florescente, né? Aí mais ou menos começa 5 horas e nasce mariposa. Depois sai tudo para cima da papel. Aí separa, por exemplo, nasce mariposa e crisálida, separa. Depois tira para cima de caixa, né? Tira papel. Esse tira, bate, né? Ao eclodirem, as mariposas são colocadas para acasalar. A cópula deve durar 3 horas, tempo suficiente para a fecundação. As mariposas são então separadas e a fêmea colocada para a postura em cartões de papel tipo craft coberto com cola. Cada fêmea bota em torno de 500 ovos. Tanto os ovos quanto as mariposas são examinados. Caso uma doença seja detectada, todo o lote é queimado. Para o nascimento das larvas, 2 processos podem ser usados: o do tratamento químico ou o da câmara fria. Cada tem programação de nascimento da eclosão. Aí, primeira postura 25 graus, 2 dias. Depois 20 dias, 20 graus, 8 dias. Depois 15 graus, 8 dias. Depois 5 graus. E 30 dias. Depois passar 2,5 graus, 30 dias. Depois já passou o exame da doença. Tudo 100%. Depois esse tirar 15 graus, mais ou menos 5 ou 6 horas de chorar. Depois passar a eclosão, mais ou menos 14 dias. Aí nasce bicho. E criar até segunda idade, depois mandar e criar tudo. A diferença fundamental entre os 2 processos é o tempo de eclosão das larvas. 11 dias no banho químico e 120 dias na câmara fria. Mais rápido, né? Por exemplo, borboleta começa a postura hoje, mais ou menos 1 hora tarde. Começa a postura, depois 24 horas passa, aí tira, depois banho químico, dá ácido acético, coloca até já nascer 11 dias, eclosão, 25 graus, nasce. A eclosão ocorre bem cedo, aumentando até às 8 horas, quando começa a decrescer até às 10 horas. Praticamente se paralisando para começar na manhã seguinte. Um bom manejo para assegurar uma eclosão uniforme é verificar o aparecimento das primeiras espias, que são larvinhas do bicho da seda ao eclodirem. Deve-se colocar então os ovos num lugar escuro,
e no dia seguinte, logo pela manhã, expor os ovos à luz brilhante para eclodirem. As larvas recém-nascidas são escuras e peludas, sendo chamadas de formigas. Para a transferência das larvas, coloca sobre os ovos uma rede tipo filó, e sobre esta são colocadas as folhas da amoreira picadas. As larvas vão subir para se alimentar. Depois de alguns minutos, retira-se o filó com as folhas e lagartas e transfere para a caixa ou cama de criação. Esta primeira alimentação é conhecida como alimentação de chamada. Para a alimentação de chamada são colhidas as folhas padrão lustrosa ou folhas padrão brilhante, que são facilmente identificadas pela coloração ou brilho característico. Para a colheita da folha da amoreira própria, a mais indicada para ser utilizada na alimentação dos bichos da seda em suas diferentes idades, recomendamos que na primeira idade, utilizar as folhas mais próximas ao ápice, eliminando sempre este broto principal. Este broto principal deve ser eliminado porque ele tem uma concentração muito alta de umidade. Logo, até esta região, considerando 1, 2, 3, 4, 5 gemas para a primeira idade. Logo após, as 2 ou 3 seguintes para a segunda idade e depois a terceira idade até uma altura de 30, 40 centímetros do solo. Estas folhas, inclusive já a partir da terceira idade, nós não picamos como nas primeiras idades. Na primeira e segunda idade, estas folhas ou esta rama toda, deve ser picada. Nas primeiras idades a gente pega folha por folha, quando se trata de uma criação pequena, folha por folha e é picada, como se fôssemos fazer uma salada de alface picada. Mas nas cidades seguintes a gente não colhe mais, não pica a folha mais. E se colocamos a rama completa, como se fosse este caso. Então colocamos a rama completa. Nas chocadeiras ou berçários, este processo de picar a folha, não se pica folha a folha. Se pica toda a rama como se fosse uma picadeira. Devem ser fornecidas 3 alimentações diárias, em volume suficiente para que durem de uma alimentação a outra. Então, no início da fase de repouso, vai-se reduzindo a alimentação até que 70% das larvas estejam em dormência. A cada início da equidise, se faz a desinfecção corporal com cal e um tempo depois retorna-se à alimentação. Essa primeira alimentação deve ser leve. Depois da terceira alimentação da segunda idade, deve-se fazer a limpeza da cama de criação. Há várias formas de fazer a limpeza. Pode-se, antes de dar a próxima alimentação, colocar fios de nylon sobre a cama e cobrir com os ramos. Daí a um tempo, as folhas são erguidas, retirando-se a parte de baixo da cama, de um lado e do outro, fazendo antes a catação das lagartas que ficarem na cama. A retirada pode ser feita ainda levantando toda a parte superior da cama com os fios e retirando a sobra, ou ainda usando um saco de linhagem de malha grossa do tipo utilizado para o transporte de casulos. Todo o resíduo da criação pode ser colocado para fermentar e servirá de adubo na própria lavoura da amoreira. Ao acordar, as lagartas estarão na 4ª idade. Recebem uma primeira alimentação mais leve e depois passa-se à alimentação e aos tratos normais, com limpeza da cama e arejamento do ambiente sempre que for necessário. Quando todas as lagartas estiverem no estado de muda de pele, colocar a cal para retirar o excesso de umidade e facilitar a muda. Os tratos para a 5ª idade são idênticos aos executados para a 4ª, ficando sempre atento
Para, à medida que as lagartas forem crescendo, ir aumentando a área de utilização da cama, chegando as lagartas na quinta idade a ocupar toda a caixa de criação. As lagartas, ao atingir a maturidade, levantam as cabeças em busca de um suporte, parando de se alimentar e procurando um lugar para fazer o casulo. Nesta hora, deve-se catar manualmente as lagartas mais adiantadas e colocá-la nos bosques. Quando metade das lagartas estiverem maduras, depositam seus bosques sobre a caixa de criação. A temperatura ideal nesta fase é 23 graus centígrados e a umidade entre 60% e 70% e deve ser mantido um ambiente de penumbra. Deve-se limpar a cama de criação logo após a suspensão dos bosques. O casulo é confeccionado de fora para dentro e tem apenas um fio de comprimento entre 800 e 1.200 metros. É formado em 4 ou 5 dias, quando ocorre a metamorfose da lagarta em crisálida. Uma semana após a subida das lagartas ao bosque, pode-se colher os casulos. Para maior segurança, deve-se cortar ao acaso alguns casulos para saber se houve a transformação completa em crisálida. Para a colheita, abrem-se as portas e as janelas do barracão, baixam-se os conjuntos dos bosques e retiram-se os casulos manualmente ou passando com muito cuidado o pente. 2 ou 3 dias antes da colheita dos casulos, deve ser feita a retirada das lagartas mortas e casulos manchados, finos ou duplos. O próximo passo é eliminar a anafaia, que envolve o casulo. A anafaia é a primeira porção de seda fiada de forma desordenada que irá sustentar o casulo no bosque. Isso pode ser feito manualmente ou através da peladeira, uma máquina rápida e eficiente. A seleção dos casulos pode ser feita pelo produtor e é importante para que ele obtenha o melhor preço pelo seu produto. A classificação é feita em casulos de primeira, de segunda, duplos e refúgios. Bom, aqui a gente faz seleção, né, de classificação. Classifica casulo, né? Tira casulo ruim para mim um pouquinho. Tira esses casulos mortos, né? Por dentro, né? Por exemplo, casulo com defeito, né? Casca fina, casulo duplo, esses casulos, né? Casulo sujo, por exemplo, assim, a gente retira tudo. A entrega dos casulos deve ser feita o mais rápido possível, antes de acontecer a metamorfose das crisálidas em mariposas, que perfurariam os casulos. Do emboscamento à entrega, o período pode variar de 7 a 12 dias. E atualmente eu sou o coordenador do programa de sericicultura no estado, pela Emater. Agora, esse programa, ele é um programa integrado, institucionalmente falando, ele é um programa integrado. Participa a Secretaria da Agricultura, a Emater, a Incapa, o Bandes, a Canebo. E nós temos estruturado formalmente no Estado a Comissão Estadual de Sericicultura. E essa comissão, cada instituição dessa tem 2 membros nessa comissão. Essa comissão ela tem um objetivo de coordenar o programa a nível do Estado, traçar suas diretrizes, suas metas e realocar recursos. Bom, a Canebo entra principalmente com a questão de assistência técnica, tá? Nós trazemos conhecimentos tecnológicos trazidos do Japão principalmente e nossa experiência do Paraná. E também fornecemos a muda da moreira já desenvolvida no estado. O projeto de sericicultura em Vargem Alta de forma concreta, nós estamos acreditando e por isso estamos investindo, porque acreditamos que o projeto de sericicultura será uma redenção econômica para o município de Vargem Alta, porque nós tínhamos praticamente uma monocultura de café, não é isso? E hoje nós estamos experimentando novas culturas. E o bicho da seda é uma delas e de grande importância para nós. O Bandes, como uma das instituições que está integrada ao programa, participa com apoio financeiro. Ou seja, a gente faz o financiamento ao produtor.
financiando o plantio da amoreira e financiando a construção do barracão. A Encava participa do programa de Bicho da Seda como suporte para a extensão e para os órgãos do governo, bandes e a Secretaria da Agricultura. Nós temos aqui uma área com amoreira, temos um galpão, uma criação comercial, onde os extensionistas e os produtores vêm fazer seu treinamento e vêm discutir os problemas da sericicultura. A nível de propriedade rural, o Espírito Santo tem a cafeicultura a sua principal atividade econômica. E a sericicultura, ela permite uma integração com a cafeicultura, porque no período de inverno é o período que não há criação com o bicho da seda e é o período que há maior demanda de mão de obra na cafeicultura, que é os trabalhos de arruação e de colheita. Quando chega o período de verão, que é o período de maior trabalho com a criação do bicho da seda, também se diminui um pouco de trabalho com a cafeicultura. Então, a gente está acreditando em fazer um casamento perfeito entre o café e a sericicultura. E quando é de manhã, a gente entra tratando. Aí trata. Deu na base ali, se precisou de trato, quando é ali o meio-dia, 1h mais ou menos, torna a tratar de novo. Mas não precisando, nós tratamos ali para as 3 horas, 4 horas, para ir afora. Mas estamos muito animados, não estamos tendo trabalho nenhum, não estamos sentindo trabalho nenhum até agora. Nós estamos animados porque nós achamos que o resultado é bom. Já não é preciso também correr atrás de muita gente para poder trabalhar, os da família mesmo ajudam. Então a gente vai crescendo em ponto que a gente vai com o pessoal da casa mesmo. Três construções básicas são necessárias para a criação do bicho da seda. A incubadora ou chocadeira, no caso de se querer produzir também os ovos. A sirgaria ou barracão. O depósito de folhas e ramos de amoreira. As construções são feitas no sentido leste-oeste em relação ao seu maior comprimento, homogeneizando a incidência de radiação solar e não permitindo sua penetração em horários mais quentes. O depósito de amoreira deve estar colocado na exposição sul para evitar aquecimento. Deve ser construído junto da sirgaria. A chocadeira deve estar no mínimo a 50 metros do barracão. Na chocadeira é feita a eclosão dos ovos e todas as etapas até a segunda troca de pele. Na sirgaria ou barracão é criado o bicho da seda na fase madura, de emboscamento, encasulamento, colheita, limpeza, seleção e embalagem dos casulos. O tamanho ideal depende da produção e varia de 38 a 60 metros de comprimento com 8 metros de largura e 3 metros de pé direito. Deve ser feita uma pequena janela a cada 5 metros e a 20 centímetros do piso para a entrada de ar. Nas paredes laterais, na parte superior, de um lado a outro, são feitas janelas, além de uma porta em cada lado. Vários materiais podem ser utilizados na construção do barracão, que pode ser mais rústico ou sofisticado. O importante é atender às necessidades da criação do bicho da seda, quanto à regulagem de temperatura, umidade e arejamento. No interior da sirgaria são colocadas camas de criação, que podem ser em número de 4 ou 6, e com comprimento em torno de 45 a 47% do comprimento total do barracão. Sua largura pode variar de 1,5 m a 2,20 m. Na armação do teto, são instalados os suportes para pendurar os bosques que são encaixados em armações de madeira e presos por 4 ganchos de cada lado. O bosque pode ser de bambu, plástico, coqueiro, papelão, etc. O depósito de folhas de amoreira deve ter um bom controle de umidade. Suas dimensões são em torno de 10% da sirgaria ou um pouco mais. O depósito de amoreira nunca deve ser utilizado para armazenar outros produtos. O trabalho do produtor está terminado. Os casulos produzidos nas instalações mostradas agora são levados para a indústria, quando são colocados num secador,
que através de uma bateria de esteiras submete o casulo a temperaturas que vão de 120 a 60 graus centígrados, matando as crisálidas em seu interior e evitando o rompimento do fio único de seda. Daqui, vão para um depósito aguardando a hora de ir para a fiação. Através de uma peladeira industrial é retirada a nafaia e depois é feita a separação dos casulos de segunda, os duplos e os de casca fina, utilizando uma bancada de luz fluorescente que permite a identificação de manchas no interior dos casulos. Nessa esteira, os casulos perfeitos são levados para o cozimento, onde permanecem por 24 minutos em gaiolas submersas em água fervente. Quando saem, os casulos estão encharcados e, por terem perdido boa parte da sericina, se tornam macios.